Estratégias simples que te farão aprender centenas de palavras alemãs em uma hora. Vou repetir. 3 estratégias simples que te farão aprender centenas de palavras em alemão em uma hora, beleza? Então, essas estratégias que eu vou passar para vocês hoje farão vocês não só aumentarem o vocabulário, o conhecimento de alemão, aumentar a confiança ao se comunicar em alemão, mas também é possível que isso te ajude a melhorar a sua vida ainda em 2023, beleza? Fala pessoal que tá entrando aí, tudo bem com vocês? Manda um alô aí, beleza? Meu nome é Ravili e eu ajudo brasileiros a aprender alemão em 6 meses e se tornarem independentes para resolverem as coisas, né? Resolver as coisas do dia a dia num país de língua alemã, seja na Suíça, na Áustria ou na Alemanha. Fala galera, como é que vocês estão? Tudo beleza com vocês? Estão animados para o tema de hoje, para a live de hoje? Para a gente aumentar o vocabulário de alemão? Então vamos lá. Galera, toda segunda, às 16 horas, no horário da Alemanha, a gente se encontra realmente para falar direto ao ponto de estratégias importantes para você desenvolver seu alemão mais rápido. Essas estratégias, com certeza, são extremamente eficientes para você acelerar drasticamente seu aprendizado e realmente aprender alemão em 6 meses. Quando eu falo aprender alemão em 6 meses, significa ser independente no idioma em 6 meses, que é realmente você estudar aquilo que você precisa utilizar no dia a dia e que você vai ouvir com muita frequência no seu dia a dia. Guten Tag! Então temos aí Larissa, Sônia entrou aí, o Kika também entrou aí, entrou já um pessoal. Beleza, galera? Então dando continuidade aqui, gente, só para repetir para quem entrou logo depois, o tema de hoje a gente vai pegar aqui então 3 estratégias simples para que você aprenda centenas de palavras alemãs em uma hora. Essas estratégias são maravilhosas, vocês vão ver. Então, realmente, você aplicando essas estratégias na sua rotina de estudo, isso vai fazer você acelerar o seu vocabulário, né? Porque nem tudo é gramática, né? Às vezes você sabe a gramática, você tem a estrutura, né? Porque a gramática é como se fosse a estrutura de um prédio, mas está faltando ali as outras coisas que compõem um prédio, por exemplo, né? Então não basta você ter uma estrutura, você precisa ter vocabulário para se comunicar, porque senão você não vai conseguir nem falar nada. Mesmo sabendo de regras alemãs, é importante que você tenha vocabulário, beleza? Então, realmente, se eu soubesse dessas estratégias quando eu comecei, eu com certeza aceleraria meu aprendizado drasticamente. Infelizmente, eu só conhecia algumas dessas estratégias, não todas, mas depois desses anos, obviamente eu consigo fazer um resumo aqui para vocês e passar o supra-sumo daquilo que vocês precisam aplicar para bombar aí seu vocabulário. Marilac. Guten Tag, sou Marilac. Quanto custa seu curso? Então, me manda mensagem no privado que a gente conversa sobre isso. Mas, olha só, gente, essas estratégias eu já passo para os meus alunos, mas eu fiz um compilado aqui das principais para trazer para vocês também aqui, tá? Olha só, o que é que não é esse tempo? O que é que não o que a gente vai trabalhar hoje? A gente não vai dar dicas superficiais, eu não vou dar dicas superficiais para vocês. Realmente é uma realidade, são estratégias que se você colocar em prática, você vai realmente desenvolver seu vocabulário e vai aprender alemão mais rápido. Então, imagine só, ainda em 2023, a gente está em fevereiro. Então, imagine só, ainda em 2023, daqui a 6 meses, está com um alemão muito, muito melhor do que o que você tem hoje, beleza? Então, olha só, eu vou te mostrar pontos cegos. Né? O que são pontos cegos? Pontos cegos são coisas que a gente não vê, mas além de não ver, a gente nem sabe que existe, né? Nem sabe que esses pontos cegos existem, né? Então, eu te garanto que eu vou trazer algumas informações aqui que é possível que vocês realmente não sabiam que essas coisas existiam, beleza? Então, continuando aqui, que eu fiz umas anotações, olha só, deixa eu compartilhar na tela aqui uma informação. Estratégia número 1. Olha só, estratégia número 1 para você aumentar drasticamente seu vocabulário, né? Então, qual é o tema da live de hoje? Vou passar para vocês 3 estratégias para vocês aprenderem centenas de palavras alemãs em uma hora. Olha só que interessante. Primeira estratégia é identificar e anotar similaridades entre o alemão e o português. Então, existem milhares de palavras alemãs que têm influência do latim. E por ter influência do latim,
é parecido com o português, né? A escrita não é necessariamente igual, mas a gente consegue ler e consegue identificar. Quem que pode dar um exemplo aí? Quem que pode escrever uma palavra agora que parece com português? Uma palavra alemã, mas que parece com português. Quem que pode escrever? Quem que pode escrever aí? Então, olha só que interessante. Vocês sabem mais alemão do que vocês imaginam. Vocês sabem mais alemão do que vocês imaginam. Olha aí, ó. Excelente contribuição. Funktionieren. Funktionieren. Ou seja, funcionar. Então, realmente, essa palavra parece com português, né? Bia? Bia parece com português? Notar também parece, exatamente. Então, a gente tem palavras alemãs que parecem com português. Então, se vocês se identificarem isso e anotarem essas palavras, fica mais fácil de você utilizar, porque parece com português, então, obviamente, acelera aí o aprendizado se vocês catalogarem essas palavras que são utilizadas no dia a dia e tudo mais, e vocês passarem a usar essas palavras que parecem com português. House parece com inglês, exatamente. Então, claro, se você sabe inglês, isso ajuda também. Se você sabe francês, ajuda mais ainda. Então, imagine só uma pessoa que sabe português, francês, alemão, obviamente. Isso, ou alemão não. Sabe francês, sabe inglês e sabe português. Com certeza ajuda bastante no aprendizado de alemão. Para vocabulário ajuda muito, 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 muito. Beleza? Então, olha só. Um exemplo aqui de uma palavra que é alemã, mas parece com português. Aperitif. Aperitif. Vou escrever para vocês, para a gente ir interagindo aqui. Vou colocar com um artigo. Então, ó, temos aqui, ó, der Aperitif. Então, der Aperitif. E aí, qual o significado dessa palavra aperitif? Parece com português, né? E aí, qual o significado da palavra aperitif? Gabi, exatamente, essa palavra também parece com português, né? Studieren. Mas agora eu vou focar em substantivos. Vou focar em substantivos alemães. Depois a gente vai entrar em verbos, mas vamos focar em substantivos que parecem com português. Primeira palavra eu coloquei aí, deixa eu fixar ela. Aperitif. Qual o significado dessa palavra? Qual o significado dessa palavra? Bem parecido com o português, né? Aperitivo. Mas o que é aperitivo? No caso da língua alemã, essa palavra se refere a alguma bebida, normalmente bebida alcoólica, que você vai consumir antes da refeição. Então, aquela bebida que você vai consumir para abrir o apetite. Aperitivo, exatamente. Mas em alemão, na verdade, esse aperitivo é uma bebida, normalmente alcoólica, que você vai consumir antes da refeição. E essa bebida alcoólica que você vai consumir antes da refeição pode ser uma bebida um pouco mais forte, tipo uma cachaçinha, sabe aquela dose de cachaça? Não sei vocês, mas, enfim, tios, meu pai também tinha mania de tomar uma dose de cachaça no final de semana antes da feijoada, dizendo ele que era para abrir o apetite. Já ouviram falar nisso? Então, pode ser uma bebida assim um pouco mais forte, mas também pode ser uma bebida um pouco mais fraca, né? Com água com gás e tudo mais, né? Um vinho com água com gás, um espumante e etc. Então, isso em alemão é o tal do aperitif. Aperitif. Outra palavra alemã que parece com português. Então, temos aqui, ó. Eu separei algumas palavras para vocês. Próximo é die Debatte. Die Debatte. Então, temos a próxima palavra aí, die Debatte. Uma palavra alemã que parece com português. Die Debatte. Ravili, essas duas letras aí, dois T's aí, qual é a funcionalidade disso? A funcionalidade é a seguinte, duas consoantes, quando você tiver uma vogal antes de duas consoantes, essa vogal é aberta e curta. Então aí, a letra A é uma vogal aberta e curta. Então, Debatte, Debatte, die Debatte. E aí, obviamente, a tradução todo mundo sabe que é debate, né? Realmente está bem simples aí, que é uma discussão com argumentações, né? E a gente pode pegar um exemplo aqui em alemão, ó, eu vou falar em alemão, vocês escrevam para mim em alemão, para a gente treinar um pouquinho de compreensão auditiva. Olha só. Wir führen eine Debatte über Werte. Wir führen eine Debatte über Werte.
Quem é que pode digitar para mim essa frase alemã que eu acabei de falar? Então, quem é que pode digitar para mim essa frase alemã que eu acabei de falar? Wir führen eine Debatte über Werte. E aí? Quem é que pode digitar para mim o significado dessa frase? Wir führen... Significado não, a frase em alemão. A frase em alemão. Wir führen eine Debatte über Werte. E aí? Quem é que pode colocar... Gente, sem medo de errar, beleza? Vamos interagir aqui sem medo de errar. Wir führen eine Debatte über Werte. Não, bem interessante, ficou quase tudo certinho. Obrigado pela contribuição. Mas a última palavra é Werte. Werte. Não é Wette, é Werte. Que seria essa palavra aqui, ó. Werte. Werte. Essa palavra aí significa valores. Valores. Então a gente tá realizando aqui um debate sobre valores. Quais valores? Enfim, amor, ética, ou disciplina, pontualidade, valores, né, que a gente tem em relação à vida e tudo mais, aquilo que é importante pra gente. Então essa palavra Werte em alemão seriam os valores. Então, wir führen eine Debatte über Werte. Beleza? Então, essa palavra debate parece com português. Um outro exemplo de palavra que parece com português. Olha só essa aqui, ó. Das System. Das System. System. Uma dica de pronúncia. Em muitas palavras alemãs, Y vai soar como o umlaut. Então, sabe aquela letra U, que é o U com umlaut? Então, a letra Y em várias palavras alemãs soa como se fosse essa letra U. Então aí é System. System. Então não vai soar como I, não. Vai soar como U. Das System. System. Então, o sistema. Então, sabe quando você fala assim, ó, sistema democrático, sistema político e tudo mais, parecido com o português. Em alemão é das System. Então, você identificando essas palavras aí, realmente isso acelera o seu vocabulário drasticamente. Óbvio, né? Olha, uma outra contribuição aqui, ó. Publicum. Perfeito. Das Publicum auch. Exatamente. Publicum é uma outra palavra que parece bastante com o português. Se vocês lembrarem de outras palavras, podem colocando aí. Vamos para a próxima, que eu separei para vocês. Ó, essa aqui, ó. Der Kilometer. Der Kilometer. Der Kilometer, ou seja, quilômetro, né? O quilômetro. Então, realmente bem parecido com o português, né? Der Kilometer. Vamos pegar um exemplo para contextualizar. Der Stau war 10 Kilometer lang. Então, eu estou falando a frase em alemão e eu quero que vocês coloquem em português aí. Em português não, em alemão, aliás. Eu vou falar em alemão, vocês coloquem em alemão aí, ó. Der Stau war 10 Kilometer lang. Quem é que pode digitar aí para a gente trabalhar um pouquinho de compreensão auditiva? Der Stau war 10 Kilometer lang. E aí? Käse, muito bom. Käse é um exemplo. Kila é um exemplo? Muito bom. Mas e aí? Como é que você vai escrever então a seguinte frase? Der Stau war 10 Kilometer lang. Qual é o sentido dessa frase? Der Stau war 10 Kilometer lang. Sentido não. Escreva em alemão, depois a gente conversa sobre o sentido. Mas qual é o... Boa, galera. Der Stau war 10 Kilometer lang. Muito bom, muito bom. É bem interessante que a palavra lang pode ser com a letra E no final ou sem, né? Pode ser lang ou lang, tanto faz. Então, der Stau war 10 Kilometer lang. Muito bom. E qual é o sentido dessa frase aí? Hein, Thaís? Qual é o sentido da frase der Stau war 10 Kilometer lang? Tomata, muito bom. Perfeito. Muito, muito bom. E aí, qual é o sentido da frase der Stau war 10 Kilometer lang? Sônia, não, Stau não seria um verbo. Olha o artigo que está antes, né? Der Stau. Então aí é um substantivo. Der Stau war 10 Kilometer lang. Qual é o sentido dessa frase?
O engarrafamento estava 10 quilômetros grande. Beleza, muito bom. Bibliothek também. Faltou um H aí, mas exatamente é uma boa... É uma palavra que parece, né, com português. Há uma outra palavra que parece com português. Die Musik. Die Musik. E a gente vai conversar agora sobre uma coisa bem importante aqui, ó. Die Musik. Vocês costumam cometer esse erro aqui, ó, ao falar que vocês gostam de uma música. De uma música lá do sei lá quem, de algum cantor. Vocês usam a palavra Musik em alemão? Vocês falam assim, ó. Ah, ich mag diese Musik. Vocês costumam falar assim? Ich mag diese Musik. Para se referir a uma canção apenas, que está sendo tocada ali, naquele momento. Vocês falam Musik ou vocês falam uma outra palavra? E aí? Então imagine só, vocês estão ouvindo uma música que está tocando e, né, você gosta dessa música. Como é que você fala em alemão? Eu gosto dessa música. E aí? Não. O artigo é die, né? A palavra é feminina. Isso não vai mudar, não. Mas é porque em alemão, olha só. Quando você... Rafinha, tudo bem? Como é que tá, minha conterrânea? Beleza com você? Gente, olha só. Musik, em alemão, é para você se referir à arte em si, a arte, música de uma forma geral, ou curso universitário, por exemplo. Você fala assim, ó. Eu faço faculdade de música. Ich studiere Musik. Então, eu faço faculdade de música. Ich studiere Musik. Agora, se você quiser falar sobre uma canção apenas, exatamente, é das Lied. Então, você vai falar assim, ó. Ich mag dieses Lied. Eu gosto dessa música, né, dessa canção. Né, ou seja, daquela canção ali. Ich mag dieses Lied. Porque se você falar Ich mag diese Musik, em alemão, a palavra Musik não está se referindo a uma canção apenas, entende? Ou é a arte, a música como de uma forma geral, ou é o curso universitário, por exemplo, né? Então, via de regra, você vai usar se você estiver falando que gosta de uma música específica. Ich mag dieses Lied, ou da Mir gefällt dieses Lied, também pode ser uma possibilidade, beleza? Próxima palavra, que parece com português, que vocês não colocaram ainda, então eu posso colocar aqui, ó. Aqui bem parecido com português, né? Bem, pô. Der Text. Só que a pronúncia, né? Então, que em português a gente fala texto, né? Em alemão tem que ser text, né? Text. Der Text. Der Text. Então, imagina só que você quer falar assim, ó. Hoje eu tenho que escrever um texto. Hoje eu tenho que escrever um texto. Como é que escreve em alemão? Hoje eu tenho que escrever um texto. Deixa eu ler o comentário aqui em outra rede social que tá rolando. Pera aí. Alexandre, aperitivo. Boa. Abraço da Suíça. Grande abraço, meu irmão. Lit. Muito bom. Marisa respondeu aqui. Lit. Alexandre também. Bárbara, pode mandar mensagem pra mim privada depois, Bárbara? Érica falou, eu falo song ou lit. Rola também, pode ser. Eles falam também song, né? Bastante. Heute muss ich ein Text schreiben. Érica, quase correto, quase correto. Heute muss ich einen Text schreiben. Perfeito, Larissa. Muito, muito bom. Érica, seria, na verdade, einen Text. Porque é uma palavra masculina, né? Então aí você declina no acusativo, que você escreve. Escreve o quê? Um texto. Então um texto seria o tal do acusativo, né? Então, heute muss ich einen Text schreiben. Beleza? Mas, muito bom. Obrigado pela contribuição. Show de bola. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Lilian, obrigado pelo conteúdo. Maravilha, por nada. Maior prazer. Larissa, obrigado pela contribuição aí. Próxima palavra. Die Religion. Pera, deixa eu anotar aqui. Religion. Die Religion. Uma informação importante é, palavras que terminam com ion em alemão são palavras femininas. Então, die, né? Die Religion. Die Religion. Beleza, galera? E aí, como é que a gente pode... Como é que fala em alemão assim, ó? Eu não tenho religião. Como é que você fala em alemão? Eu não tenho religião. Como é que fala em alemão? Eu não tenho religião. Eu não tenho religião. Então a gente já sabe que a palavra é feminina, né? De religion. Como é que fala? Eu não tenho religião.
é que fala eu não tenho religião. Ich habe keine Religion. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Casa mais não daria para usar nicht nesse momento. Lilian, na verdade teria que negar essa frase aí, né? Colocar o R maiúsculo também. Ich habe keine Religion. Gente, lembrando que no dia a dia, quando você usar o verbo haben na primeira pessoa, né? Eu tenho. Em alemão, eles omitem a letra E do final. E aí fica ich hab. E B soa como P de pato nesse momento. Então isso é muito, muito comum. Extremamente comum, na verdade, né? Ich habe keine Religion. Ich habe keine Religion. Então na linguagem ali oral é assim que você vai ouvir com muita, muita, muita frequência. Ich habe keine Religion. Beleza? Lilian, o que você colocou aí foi parecido com, né? Eu tinha uma religião, mas faltou declinar algumas coisas. Ich folge keiner Religion. Então, e aí? O que é que a gente precisa consertar em relação a isso aí? Nessa última frase. Qual uma outra palavra que parece com português? Qual outra palavra alemã que parece com português? Sônia, aqui na verdade o verbo folgen vai pedir um complemento no dativo. Ich folge keiner Religion. Der Teppich. Parece? Você acha que parece, Gabi? Você acha que essa palavra parece? Parece um pouco, né? Teppich. Dá pra lembrar sim. Teppich. E aí, gente, o que é que significa Teppich? Analogie, muito bom. Renoviert, sehr gut. Oi, Ana, hallo, como é que você tá? Muito bom, Érica. Mathematik, a gente vai chegar lá. Pode ser Mathematik ou da Mathematik. Vou trazer uma informação bem legal para vocês em relação a essa palavra aí. Exatamente. Agora a pronúncia de restaurante é uma pronúncia bem diferente, né? Restaurant. Repariert, der Pilot. Muito bom. Tem muitas palavras que realmente, né, são usadas em alemão que a gente consegue mapear e acelerar a nossa aquisição de vocabulário. Com certeza. Próxima palavra. Vamos lá. Essa aqui, ó. Deixa eu ver se... Exatamente. Teppich, tapete. Show de bola. Próxima palavra aqui, ó. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Peraí. Pronto. Die Politik. Die Politik. Die Politik. Teppich seria tapete, mas tem a letra E ali, né? Teppich. Die Politik. Gente, olha só. Como é que você fala em alemão assim, ó? Eu estudo política. Só que eu estudar de fazer faculdade. Eu faço faculdade de política. Como é que seria em alemão? Eu estudo política, mas no sentido de fazer faculdade. Como é que seria? Eu estudo política, mas no sentido de fazer faculdade de política. Como é que seria? Exato. Die Politik, a política. Die Politik. Em alemão, a sílaba tônica fica em cima do último i. Então é Politik. Em cima do último i, você vai dar ênfase. Politik. A Ana colocou Ich studiere Politik. Perfeito. Muito, muito bom. A Thaís colocou Ich lerne. Eu perguntei de propósito porque é algo... Ainda é um pouco básico isso em alemão, né? Mas muita gente confunde essa questão do verbo studieren e o verbo lernen, né? Porque lernen significa aprender e estudar, mas não necessariamente fazer faculdade. O verbo studieren em alemão, que é fazer faculdade. Ich studiere Politik. Eu faço faculdade de política. Ich studiere Jura. Eu faço faculdade de direito. E assim por diante. Então, ich studiere, uma excelente tradução é eu faço faculdade de. Então, ich studiere, se você traduzir como eu faço faculdade de, vai acelerar seu aprendizado. Porque você, não, então ich studiere, eu faço faculdade de, depois só coloca ali o curso universitário que eu faço. Se você falar ich lerne Politik, você pode também, mas significa que você estuda política de uma maneira... Não necessariamente você faz faculdade de política, mas você se interessa pelo assunto e estuda e tudo mais, por si só, talvez. Beleza?
Maravilha. Gerne. Vamos lá. Danke, com a letra E no final. E outra palavra aqui, ó. Bem parecida com o português, né? Temos aqui, ó. Das Problem. Das Problem. Das Problem, então, é uma palavra alemã muito parecida com o português. Das Problem. Como é que você fala assim, ó? Eu tenho que resolver este problema. Usando essa palavra aí. Eu tenho que resolver este problema. Como é que você fala isso em alemão? Como é que você escreve isso ou fala em alemão? Eu tenho que resolver esse problema. Como é que seria? Eu tenho que resolver esse problema. Como é que seria? Eu tenho que resolver esse problema. Quem é que vai colocar pra gente aí a resposta? Ich muss dieses Problem eine Lösung finden. Não seria assim. Dá pra simplificar. Ich muss dieses Problem erledigen. A Ana colocou uma versão interessante aí. Ich muss ein Problem lösen. Sim, eu preciso resolver um problema. E se fosse, eu preciso resolver este problema. Não, eine não daria antes de problema, porque eine você vai colocar antes de palavra feminina, né, no acusativo, no nominativo, enfim. Mas ein Problem não daria. Então, ich muss este problema resolver. O verbo realmente, um verbo que você poderia colocar é esse aí mesmo, né? Lösen, lösen. Mas aí como é que seria a frase? Eu tenho que resolver este problema. Vamos lá. O Edinaldo colocou aqui, ich muss das Problem, perfeito. Ali onde você colocou os pontos, só colocar o verbo lösen. Lösen. Ich muss eine Lösung zu diesem Problem. Não, Érica. Mas gostei da sua tentativa aí, mas ainda seria diferente. Exatamente, dieses Problem. Dieses Problem com E no final. Muito bom. Ich muss dieses Problem lösen. Exato, pode ser assim. Uma outra palavra, que inclusive já rolou uma contribuição aqui, mas eu quero conversar com vocês sobre a sílaba tônica. Eu tenho curiosidade em relação a essa palavra aqui, ó. Então, olha só. Olha que interessante em relação a essa palavra. Die Mathematik. Olha que interessante em relação a essa palavra matemática em alemão. Na Alemanha, em boa parte da Alemanha, eles vão colocar a sílaba tônica em cima do I, lá no final. Então fica Mathematik. Mathematik. Que é diferente do português, né? Que a gente coloca a sílaba tônica matemática, fica em cima do segundo A. Matemática. Aqui na Alemanha, via de regra, fica em cima do I no final. Então, Mathematik. Mathematik. No dia a dia eles falam muito Mathe, né? A galera da escola, que está estudando matemática na escola e tudo mais, fala muito Mathe como uma forma de simplificar, de reduzir a palavra, né? Por exemplo, sei lá, eu odeio matemática, ich hasse Mathe. Casa Mais colocou aí ich liebe, faltou só a letra E aí no verbo, ich liebe Mathematik. Muito bom, que bom, né? Que você gosta, que você ama matemática. Não é muito minha praia, não. Só que olha só, na Áustria, essa palavra matemática, a sílaba tônica fica em cima do segundo A, como é em português. Então na Áustria seria Mathematik. 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 E aqui na Alemanha, via de regra, Mathematik. Mathematik. Então essa é uma curiosidade que eu queria trazer para vocês, é bem interessante isso. Beleza? Próxima palavra que parece com português, ó. Der, pa, sa, e aqui, ó. Ah, não, lembrei de uma outra palavra aqui legal. Ó, der Kollege. Der Kollege. Bem parecido com o português, né? Der Kollege. Der Kollege. Muito simples, o colega. E o que significa o colega em alemão? Eu acho que para quem mora aqui na Alemanha, deve sacar o sentido que essa palavra tem aqui na Alemanha. Mas aqui na Alemanha, qual o significado da palavra colega? Porque olha só que interessante. Aqui,
os papéis sociais são mais definidos do que no Brasil. Pelo menos eu percebi assim. O alemão, ele separa bastante o colega do trabalho, o amigo de infância, o colega, sei lá, da faculdade, ou o conhecido. Ele vai separando bastante ali e tal. Eu percebo que isso é bem claro na cabeça de um alemão. No Brasil, não. Você encontrou a pessoa pela primeira vez, no outro dia tá meu amigo. O cara é meu amigão, velho. Poxa, pode convidar ele, amigão. Mas aí você conhece ele desde quando? Não, conheci ontem. Daí você já chama de amigão. No Brasil isso é muito normal. Mas aqui na Alemanha isso não vai rolar. Não vai rolar. Eles, né, se separam bastante assim. Então, olha só. A Ana colocou, pessoa com quem você trabalha junto. Perfeito, muito, muito bom. Casa Mais colocou colega da escola, não, e a Gabi colocou de trabalho, exatamente. A palavra colega, ela não tem só esse sentido, tá? Mas ela é muito usada nesse contexto, né? Para colega de trabalho, né? A colega von mir, um colega meu, normalmente ali você vai interpretar que é um colega do trabalho. Via de regra é isso. Beleza? Então essa coisa das conotações, né, bem interessante do significado que uma palavra acaba tendo por causa de uma cultura ou por causa de um país, né? Olha, por exemplo, o verbo einkaufen. Pegando agora um gancho aqui. O verbo einkaufen significa fazer compras, né? E aí no dia a dia, quando o alemão ele tem que fazer compra, tem que ir no supermercado, comprar comida e tudo mais, ele usa muito o verbo einkaufen. Para falar assim, ó, para falar eu tenho que ir ao supermercado, você pode falar ich muss zum Supermarkt gehen. Você pode falar isso tranquilamente. Mas eles usam bastante ich muss einkaufen. Ich muss einkaufen, né? Eu tenho que fazer compras. E aí, embora eles não estejam usando a palavra supermercado nessa frase, mas a gente entende que a pessoa vai para o supermercado, ela tem que ir para o supermercado, porque isso já é bem comum. Usar essa frase no contexto de ir para o supermercado. Né? Ich muss einkaufen. Ich muss noch einkaufen. Ainda tenho que fazer mercado, supermercado. Né? Tenho que ir ao supermercado. Beleza? Então isso é bem interessante. Próxima palavra aqui, ó. Das Visum. Das Visum. O pessoal comentou aqui. Alexandre, colega de trabalho, muito bom. Meine Arbeitskollegen, muito bom, André, exatamente. Meus colegas de trabalho, perfeito. Dá para colocar o prefixozinho também ali, né? Arbeitskollegen, perfeito. A Mônica falou, eu moro aqui em Palma de Mallorca, na Espanha, e essa coisa de separar... Isso, das Visum, o visto. Muito bom, muito bom. Das Visum, o visto. Separar as pessoas é muito normal também. Exatamente. Acho que o brasileiro dá uma misturada aí, né? O brasileiro gosta de socializar bastante. Isso é bom. Das Visum, beleza, o visto. Agora, olha que interessante o que eu vou colocar na tela. Olha só. Nessa frase aí, tem 3 palavras que parecem com português. Colega, você de cara, mesmo sem saber alemão, você ia saber que colega significa colega. Problem, você também ia saber, só pelo fato de saber português, você ia saber que problem seria problema. E visum, talvez não, mas você poderia chutar de alguma forma. Será que é visto e tudo mais? Então olha só que interessante, só pelo fato de você ser um falante de português, você, sem saber nada de alemão, já conseguiria identificar aí 3 palavras. A palavra mein no começo você poderia até chutar também, a depender do contexto, né? Então você ia pensar o seguinte, pô, essa frase tem a ver com colega, meu colega, problema, visto. E aí você conseguiria até chutar ali o sentido da frase. É bem interessante, né? Meu colega tem um problema com o visto. Aí, ó, Casa Mais colocou aí tranquilamente, né? Meu colega tem um problema com o visto. Casa Mais, qual é o teu nível de alemão? Só para eu saber, porque se você tá bem no comecinho e não sabe nada de alemão ainda e conseguiu colocar o sentido, realmente... tem tudo a ver com o que eu tenho falado aqui, de que se você realmente mapear palavras alemãs que têm uma origem latina, isso vai acelerar seu aprendizado, com certeza. Vai acelerar o seu aumento de vocabulário. Não, você tem um A2, então aí você realmente já saberia, né? Já conhece o verbo haben e tudo mais. Beleza. Então, muito bom, galera. Interessante. Então, imagine só você
acelerando bastante seu processo de aprendizado e aprendendo alemão em alguns meses, né, para ser independente no idioma em alguns meses, usando técnicas assim, né? Essa é uma das técnicas, mas existem outras. Eu vou trazer para vocês agora uma outra estratégia. Só olhar aqui o negócio. Fala, Tonton, meu brother. Ó, próxima estratégia, galera. Vou botar aqui na tela, ó. Estratégia número 2, para você aprender centenas de palavras alemãs em alemão em apenas 1 hora. Olha que interessante. A gente, ao trabalhar a estratégia número 1, eu não coloquei várias palavras em alemão que se parecem com palavras em português, e vocês também contribuíram e colocaram várias palavras né, em alemão que se parecem com português. A gente colocou dezenas, eu nem lembro quantas palavras a gente colocou, mas a gente com certeza colocou dezenas, né, de palavras. Com a estratégia número 2, a gente também vai colocar algumas dezenas de palavras. Então, você vai somando, é possível você realmente aprender centenas de palavras só porque essas palavras se parecem com português. E pelo fato de se parecerem com português, você acelera seu aprendizado, percebe? Então isso é uma técnica. É uma técnica. É claro que você pode aplicar essa técnica sozinho, né, meio que chegar a essa conclusão sozinho, que não é uma coisa tão complexa assim. Mas se você não tinha pensado nisso antes, tá aí a oportunidade de você usar essa técnica para você acelerar seu aprendizado, que cara, então eu vou mapear palavras ali alemãs que parecem com português, não só substantivos, porque até agora a gente trabalhou com substantivos, mas tem verbos também, tem adjetivos também, entende? Então existem outras palavras ali que você pode ali separar, colocar em frases no contexto ali, para você aprender palavras novas dentro de um contexto e frases úteis que você realmente vai usar com muita frequência no seu dia a dia, beleza? Caio, deixa eu ler alguns comentários aqui, rapidinho. As palavras latinas e internacionais ajudam, com certeza, ajudam bastante. Caio falou, realmente me ajudou muito saber português e inglês para aprender alemão. Ajuda bastante, ajuda muito. Beleza, deixa eu ler alguns comentários aqui rapidinho, em outra rede social, que eu inaugurei uma live aqui. Boa tarde, sei que não é o tema da live, mas o alemão da Suíça é diferente. Não, realmente, existem muitos dialetos em relação ao alemão. Como eu trabalho como professor, eu foco no Hochdeutsch, que é o alemão padrão. Então, todas as regras que eu trouxer, tá vinculado a um alemão padrão, beleza? Ou se for alguma coisa relacionada a alguma gíria, ou alguma expressão e tudo mais, é uma expressão utilizada em boa parte da Alemanha. Beleza? O Neto falou, você ensina esse alemão também? Não estou falando do suíço alemão. Ensino. Esse alemão padrão eu ensino. Beleza? Então, Casamais falou, acredito que desmistificar que devemos ler todas as palavras e exatamente como são escritas. Deixa eu ler de novo, porque eu não entendi o que você quis dizer. Acredito que desmistificar que devemos ler todas as palavras exatamente como são escritas. Me explica melhor o que você quis dizer com isso aí. Gente, então, olha só. Não é porque é uma palavra alemã que a leitura seria como a inglesa. Ah, não, sim, está falando em relação à pronúncia? Sim, realmente, a pronúncia vai mudar bastante. Até a palavra, por exemplo, Job. Em alemão, a palavra Job, o final soa como um P de pato, ó. Job, Job. Em inglês, seria como Job. Seria como B mesmo, não seria como P. Se eu não me engano, meu inglês também é enferrujado, mas a pronúncia muda um pouquinho, sim. Beleza, maravilha. Então, gente, olha só, estratégia número 2, identificar padrões da língua alemã em relação ao português. Então, olha só. Alguém já colocou aí o verbo com final ihren. A gente já viu studieren, né? Alguém colocou também, se eu não me engano, akzeptieren, aceitar, se eu não me engano, foi esse verbo. Então, existem centenas de verbos alemães que terminam com ihren. E esses verbos que terminam com ihren, muitos deles parecem com português. Então, trabalhar alguns exemplos aqui, ó. Então, primeiro, ó, akzeptieren. Akzeptieren. Deixa eu colocar aqui. Akzeptieren. Pô, eu fico apanhando desse teclado aqui. Akzeptieren. Pronto. Agora foi. Fala, jovem, beleza? Olha como o brasileiro cumprimenta, né? Fala, jovem, fala, mestre, fala, campeão. Akzeptieren. Fotografieren.
Reparieren. Muito, muito bom. Vamos pegar agora o seguinte. Um exemplo com o último verbo aí. Motivieren. Perfeito. Aí, ó. Tudo parece com português, ó. Akzeptieren. Você já sabe. Aceitar. Fotografieren. Aceitar. Reparieren. Reparar. Motivieren. Motivar. Olha só. Uma dica de pronúncia, gente. Verbos que terminarem com REN, igual tá aí, ó. Esses últimos verbos aí. Esses 4 que a gente digitou. Na pronúncia, aqui em boa parte da Alemanha, você vai pronunciar como se fosse an. Essa regra é maravilhosa, tá, gente? Quem mora aqui vai confirmar. Ó, o alemão, em vez de falar akzeptieren, vão falar frequentemente no dia a dia assim, ó, akzeptieren. Então, o final REN soa como AN. Vocês acreditam nisso? Akzeptieren. Akzeptieren. Fotografieren. Em vez de falar fotografieren, fala fotografieren. Fotografieren. Em vez de falarem reparieren, reparieren. Isso é muito, muito, muito comum. Quando eu identifiquei esse padrão, eu fiquei, caramba, que massa. Realmente fica bem mais fácil pronunciar assim, né? Do que falar motivieren, reparieren, né? R para tudo que é lado aí, ó. Reparieren. Beleza? Então, uma dica importante de pronúncia. Vovons du já respondeu aí. Beleza. Então, vamos lá. A Larissa falou verdade. Então, você já identificou isso também, né, Larissa? Esse finalzinho soando como AN, né? Reparieren, akzeptieren, studieren, né? Studieren. Então, studieren. Gente, como é que vocês falam assim, ó? Vamos agora usar o verbo studieren, né? A gente já conversou sobre ele hoje, que significa fazer faculdade. Como é que você fala assim, ó? Eu estudei em Berlim. Vamos formar essa frase no passado? Eu estudei em Berlim, no sentido de eu fiz faculdade em Berlim, usando o verbo studieren. Boa, muito bom. Muito bom identificar esses padrões aí que aceleram, né? Que aceleram. Hallo, wie geht's dir? Alles gut? Então, olha só, como é que fala eu estudei em Berlim? Só pra gente trabalhar um padrãozinho, porque no particípio 2, né, Partizip 2, olha, ich habe in Berlin studiert. Muito, muito bom. Muito, muito bom. Esse padrãozinho é bem interessante, gente. Os verbos que terminarem com ihren, o particípio termina com iat. Então, essa regra é muito, muito importante. Preste atenção. O nosso foco aqui é identificar padrões da língua alemã em relação ao português, a estratégia número 2. E qual padrão? Eu estou falando sobre qual padrão agora? Vários verbos alemães que terminam com ihren, e esses verbos alemães que terminam com ihren parecem com português. Show de bola. Agora, olha a outra técnica. Os verbos alemães que terminarem com ihren, quando você quiser falar no passado e usar o Perfect, por exemplo, né, ich habe, blá blá blá, e usar no final aquela versão lá, o particípio, vai terminar com iat. Então vai terminar assim, ó. Ó, exemplo, vou colocar aqui para vocês, vou fixar o comentário. Então, studieren. Aí o particípio que você vai usar lá no final da frase fica assim, ó, studiert. Espera aí, studiert. Studieren, studiert. Esse padrãozinho aí que eu coloquei agora, vou até fixar, vai se repetir para esses verbos que terminarem com ihren. Entende? Então, isso é uma forma de você acelerar o aprendizado também. Próximo exemplo. Discutieren. Discutieren. Qual é o particípio do verbo discutieren? Quem é que pode digitar para mim aí? Qual é o particípio do verbo discutieren? Seguindo essa dica que eu acabei de passar. Se vocês pegaram o que eu estou querendo dizer, vai ser lindo. Então, discutieren, qual é o particípio desse verbo discutieren que você usa para formar a frase no passado ali? E aí? Deixa eu ler aqui em outra rede social para ver se o pessoal comentou. Discutiert. Muito bom. Discutiert. Perfeito. Então a gente já pode agora criar um padrãozinho aqui. Como é que você fala em alemão assim, ó? Eu discuti com ele. Eu discuti com ele. Muito bom, pessoal. Maravilha. Perfeito. Tudo certo. Tirando a Ana ali, colocou um C, talvez tenha sido sem querer, mas é com K. E aí, gente, como é que fala então? Eu discuti com ele. Eu discuti com ele.
E aí, Playboy? Playboy? Eu não sou Playboy não, rapaz. Alexandre colocou, ich habe mit ihm diskutiert. Quase, 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 quase. Faltou um detalhezinho ali depois da palavra mit. Tem que consertar a Nive Souza falou o seguinte, ich habe mit ihm diskutiert. Muito bom, corretíssimo. A Thaís colocou um eu ali sem querer. Ich habe mit ihm diskutiert. Quase, faltou só um H ali, depois da letra I. E o C, né, tem que trocar. Gente, qual é o particípio de reparieren? Reparieren. E aí, qual é o particípio de reparieren? Seguindo esse padrãozinho que a gente acabou de aprender aqui. E aí? Sou Cris, sou professor de alemão sim. E aí, gente, qual é repariert? Larissa respondeu. Maravilha. Agora, Larissa, como é que você fala assim, ó? Eu consertei a bicicleta. Eu consertei a bicicleta. Porque esse verbo reparieren, você pode traduzir como reparar, mas também como consertar, né? Então, como é que você vai escrever eu consertei a bicicleta? Muito bom, galera. Isso aí. Repariert. Perfeito. Como é que fala eu consertei a bicicleta? Eu consertei a bicicleta. Eu consertei. Ich habe das Fahrrad repariert. Muito bom. Lindo. Perfeito. Ich habe das Fahrrad repariert. Muito bom. Muito, muito bom. Próximo verbo. Esse verbo é bem interessante. Vamos ver se vocês vão se ligar nisso aí. Próximo verbo é o verbo passieren. 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 Qual é o particípio do verbo passieren? Seguindo essa lógica que a gente está estudando aqui. Qual é o particípio do verbo passieren? O Thaís, não é die, Fahrrad, é das. Jane também colocou um possessivo, rola, ficou legal. Ich hab mein Fahrrad repariert. Passieren, passiert. Muito bom. Passieren, passiert. Show de bola. A Andrea respondeu aqui também, maravilha. Alexandre seria IHM de Maria. Eu arrumei a bicicleta. Arrumei também, né? Em português, né? Consertar, arrumar, reparar. Luluzinha, não exatamente. Passiert, muito bom. Muito bom, muito bom. Agora, como é que você fala assim, ó? O que aconteceu? Porque esse verbo passieren, cuidado para não ficar traduzindo como passar. Passieren traduz como acontecer. Como é que você fala o que aconteceu? Como é que você pergunta em alemão o que aconteceu? E você vai usar esse verbo aí. Você vai usar esse verbo aí. Passieren, vai usar essa versão que vocês colocaram no final da pergunta. Was passiert? Não. Na linguagem coloquial até daria sim, mas... Larissa colocou, was ist passiert? Perfeito. Muito bom. Was ist passiert? Muito bom. Larissa, por que você escolheu aí o verbo sein como verbo auxiliar? Por que você não colocou assim, was hat passiert? Eu sei que isso é básico para muita gente, mas tem gente que está bem no início ainda, que nem teve essa matéria ainda. Vale a pena a gente antecipar uma coisinha aqui ou outra, né? Então, por que você falou was ist passiert, você escreveu, e não was hat passiert? O Alexandre colocou aqui, was ist passiert, perfeito. Was? Was ist passiert? Muito bom. Luluzinha, was passiert? Não. Gil, was ist passieren? Não. Seria was ist passiert. Né? Was ist passiert? Hat não é er? Então, nesse caso não seria hat não. Vamos lá. Larissa falou, eu sempre escuto assim. Pô, é bom, né? Você tem bastante contato com o idioma, você escuta e você repete. Eu acho muito legal isso em você. Você me falou isso um dia também, né? Que tem uma coisa que você ouve assim e costuma repetir daquela forma. É bom isso é bem legal.
Mas em relação à regra, qual seria a regra? Por que você não colocou was hat passiert? Quem é que pode falar pra gente aí, gente? Ó, quem é que pode falar pra gente, gente? Ficou redundante. Quem é que pode falar aí? Was ist los? Was ist passiert? Não, sim. Beleza, mas por que você escreveu was ist passiert e não was hat passiert? Essa é a minha pergunta. Essa é a minha pergunta. Guten Tag, Douglas. Como é que você tá? Beleza? E aí? Por que é was ist passiert e não was hat passiert? Porque essa pergunta tá no passado, gente. Eu tô perguntando porque essa pergunta tá no passado. É o que aconteceu? E por que nas frases anteriores vocês formaram o passado com haben? E agora vocês colocaram o verbo sein, was ist passiert. Sein geralmente movimento e mudança de estado ou situação. Muito bom. Larissa já respondeu aí. É porque você está colocando o verbo sein aí, was ist, porque acontecer envolve uma mudança de situação, de estado, e aí o verbo auxiliar é o verbo sein. Muito bom. Colocou a resposta certa. Muito bom. Não, nesse caso não tem a ver com deslocamento, não. Embora sein também seja um verbo que você vai usar quando há deslocamento, né? Ich bin gegangen, ich bin nach Berlin gefahren, é porque há um deslocamento. No caso do passieren, não houve um deslocamento, houve uma mudança de estado ou situação. Beleza? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Gente, quem é que já teve... Ótima pergunta. O que eu pensei? Hat. Muito bom, mas aí a gente já respondeu. Beleza. Was ist los? Was ist los também é uma possibilidade, né? Mas o was ist passiert tem um sentido, né, de passado. O que aconteceu? Muito bom. Gente, é o seguinte. Quem aí já teve medo de atender uma ligação em alemão? Olhou, viu que o número era alemão, sabia que era um alemão ligando, enfim, e não atendeu porque estava com medo de falar alemão. Quem já passou por isso? Quem já passou por isso, fala eu. Quem já passou por esse medo de... teve esse medo de não atender uma ligação em alemão, porque ia faltar vocabulário, provavelmente, e tudo mais. Então aí, ó. FDHR92 falou eu. Qual é o seu nome? Casa Mais falou eu. Larissa falou eu sempre. Ana, eu. Sônia, eu. Euzinha. É algo muito recorrente, né? Vocês estão respondendo que vocês realmente têm medo de atender uma ligação. Gente, eu também já tive medo de atender a ligação. Eu atendia na força do ódio. Eu atendia assim, eu vou atender, porque a minha cabeça ela funciona muito assim. Existe um eu que me sabota, que é o sabotador, que não deixa fazer as coisas, que me amarra e tudo mais. Existe o meu eu consciente, mais sábio, que sabe o que é que tem que ser feito. Eu acho que todo mundo, a gente sabe, normalmente a gente sabe o que é que tem que ser feito, né? Via de regra. E aí, na minha cabeça, eu luto contra esse eu que quer me sabotar. Então, às vezes, quando vinha uma ligação, batia um medo, eu falava, poxa, velho, será que eu vou saber falar? E tudo. Tinha um medo, aí eu ia, batia no medo e atendia. Mesmo gaguejando e tudo mais. E aí eu perdi o medo por causa disso, porque eu dava a cara a tapa e tudo mais, entende? Então, assim, só que olha só. Não ter medo é importante, ou então, mesmo que você tenha medo, você realmente fazer apesar do medo é extremamente importante. Então, sempre faça apesar do medo. Sempre. Para qualquer coisa na sua vida. Você sabe que aquilo vai ser importante para sua mudança, para sua evolução? Faça apesar do medo. O medo você vai sentir. Né? Eu sinto medos, vários medos, mas eu faço apesar do medo. Né? Então, eu aconselho vocês a adotarem a mesma postura. E em relação a... Mas não é só a falta de medo, ou não é só esse lance de você se acostumar a atender uma ligação. Tem que ter vocabulário também. Então imagine só que você, nos próximos meses, adota estratégias eficientes para aumentar o vocabulário, e isso faz com que você realmente tenha a tranquilidade de, depois de alguns meses, atender um telefonema em alemão. A primeira vez pode ser um pouquinho unangenehm, né? Unangenehm é tipo desconfortável, mas nas próximas vai ser tranquilo e você vai se acostumando. E o mais louco é que depois de um tempo, você percebe engraçado, né? Eu fico achando que o alemão ele é um monstro. O alemão que está me ligando é como se fosse um monstro, que vai estar me julgando e tudo mais. Na verdade, a pessoa não está nem aí. Se você consegue se comunicar razoavelmente, a pessoa entende o que você pelo menos está querendo dizer, tá nem aí se você sabe alemão bem, mal ou médio, entende? No geral, a gente sempre está achando que as pessoas estão
nos julgando, olhando para o que a gente está fazendo. Na verdade, isso não acontece. A gente às vezes acha que a gente é mais especial do que a gente na verdade é, infelizmente. Principalmente em relação à atenção alheia. As pessoas, elas olham um post, algo que você postou, depois de 2 minutos elas esqueceram que elas viram aquela sua foto ou aquilo que você escreveu. Entendeu? Então assim, no geral, não fique com receio, dê a cara a tapa, fale, faça acontecer, porque no geral os alemães não estão nem aí se você está falando errado, está certo, se errou o artigo, se não errou. Se você se comunicou, resolveu a situação, ótimo. O alemão vai até gostar, porque você está realmente tentando falar o idioma dele. Mas voltando aqui, eu li alguns comentários que eu acho interessante. Então, beleza. Meu marido, eu não tenho, eu me viro. Muito bom, Jane, perfeito. Gabi, eu não atendo os meus carteiros aqui na Suíça. Caraca, você não atende os carteiros na Suíça? Nossa. E muitos deles, pelo menos aqui na Alemanha, nem sabem falar alemão direito. Então, se eu fosse você, eu atenderia. Eu não tenho vergonha de falar, o problema é lembrar o que eu tenho que dizer. Então aí tem tudo a ver com o tema de hoje, né, da live, que é o lance de aumentar o vocabulário. Tem a estratégia número 3 ainda, que a gente vai trabalhar, tá? Schweinehund. A Gabi, já fui buscar nos Correios porque não entendi nada pelo interfone. Caraca. A Mônica falou o pessoal tá entrando aqui. Com o tempo eu parei de ter medo de falar no telefone. Muito bom, perfeito, show de bola. Casa mais, eu não tenho medo de falar presencialmente. Cometo muitos erros, porém o telefone é bastante desconfortável. O meu Hören é bastante fraquinho. Hoje, muito bom, hoje, mas vai melhorar. Beleza? Deixa eu ler alguns comentários aqui em outra rede social, rapidinho, gente. O pessoal falando também que tem o mesmo medo de atender o telefone, ó. Mesmo medo de atender o telefone. Eu morei em Curitiba, ainda tenho saudade. Deixa eu ler aqui. Quanto tempo você mora na Alemanha? Quase 7 anos. Acabei de falar por 1 hora com uma atendente da Apple, super com medo. Perguntei a ela se ela... Muito bom, Gil, que você falou. Alice, no Brasil todo mundo era amável comigo. E isso que não falo muito português. Ah, tá, Alice, você não é brasileira, né? Gente, então, continuando. Então, se você realmente identificar esses padrões na língua alemã, você vai acelerar seu aprendizado, acelerar seu aprendizado de vocabulário. Olha só, gente, eu tenho uma lista de verbos que terminam com ihren e frases de exemplos, né, legais para vocês treinarem vários verbos com ihren. Então, quem tiver interesse, é só me mandar um direct que eu mando para vocês essa lista. Então, bônus para quem está aqui ao vivo, né? Para quem está aqui ao vivo, eu vou mandar. E isso, se você mandar mensagem para mim amanhã ou depois de amanhã, realmente não vale. É só para quem está aqui ao vivo. Terminou a live, pode me mandar um direct que eu te mando uma lista de verbos que terminam com ihren para você realmente acelerar seu aprendizado, melhorar seu vocabulário. Outra coisa, não existem apenas verbos, mas também substantivos, adjetivos e outras classes de palavras que essas palavras parecem com português. Beleza? Então, eu também vou mandar para vocês um outro link bem legal dessas outras palavras que vocês podem consultar nesse site e tudo mais para aumentar o vocabulário. Então, só mandar para mim um direct que eu mando para vocês esses 2 links, beleza? Só para quem está aqui ao vivo. Olha só, estratégia número 3. Deixa eu mudar a tela aqui para vocês. Estratégia número 3. Gente, essa estratégia é muito importante. Estratégia 3. Identifique e anote o vocabulário que você usa no dia a dia. Aquilo que você usa. Olha só, tem várias pessoas aqui ao vivo. Aqui nessa rede social, em outra rede social aqui também. Cada um de vocês tem um cotidiano, tem uma vida. Tem gente que trabalha, tem gente que só estuda, tem gente que trabalha e estuda, tem gente que é dona de casa, tem gente que tem filho, tem gente que não tem filho, tem gente que está na universidade, tem gente que está na escola, tem gente que tem filho que está na escola, tem gente que tem um filho bebê que não está na escola. Então existem várias circunstâncias diferentes aqui, né, de pessoas diferentes, e vocês realmente precisam mapear, ou seja, mapear que eu falo é identificar, né? Identificar e anotar aquilo que vocês costumam utilizar no dia a dia. E, gente, eu fiz isso, e isso realmente foi um divisor de águas
na minha comunicação e naquela sensação de confiança, entende? Por quê? Porque quando vocês estão aqui na Alemanha, na Suíça, na Áustria, tendo a rotina de vocês, eu tenho certeza que existem várias circunstâncias que vocês não falam nada, querendo falar, porque tá faltando vocabulário. Vocês, poxa, queria falar tal frase aqui agora, mas eu não sei como é que eu vou formular essa frase. E você não fala. Não fala e também não anota no bloco de notas do celular. Tá dando vacilo. Tá perdendo tempo. Por quê? Toda vez mesmo, passar ali uma semana fazendo isso, 2 semanas, um mês, nossa, tem que fazer isso muito tempo. Mas se vocês realmente adotarem essa postura por alguns dias, já vai ajudar drasticamente. Então, ó, tá ali, acordou de manhã, cara, tem uma coisa que eu tenho que falar em alemão de manhã com meu parceiro, com minha parceira e tudo mais, e às vezes eu não falo porque eu não sei como é que eu formulo isso. Escreve no bloco de notas em português para depois você consultar como é que você fala em alemão. E aí deu 10 minutos depois, meia hora depois, tá vivenciando uma outra situação no seu cotidiano, anota a frase no bloco de notas do celular para que depois você consulte como é que você vai falar aquilo em alemão. Na prática vai funcionar assim. Você depois vai ter uma lista de palavras, ou de palavras não, de frases que você usa no seu cotidiano, e aí você vai olhar no Google Tradutor. O problema é que o Google Tradutor vai te dar uma tradução errada em muitos casos, nem sempre vai estar errado, mas em alguns casos a tradução vai estar com algum erro ali. Ou se tiver tudo certinho, vai estar de uma forma que o alemão no dia a dia não costuma falar daquela maneira, entende? Tá aí um grande problema, mas é um começo. É um começo. Então, gente, é muito importante. É aquilo que eu falei pra vocês, cada pessoa que tem um cotidiano, na academia, tem gente que trabalha, tem gente que estuda, tem gente que pratica, que dança, tem gente que tá na capoeira, tem gente... A depender do ambiente que você tá, tem frases que vocês usam com mais frequência e vocês ouvem com mais frequência. Então é importante mapear isso. É muito importante mapear isso. Então, imagine só que você... Ó, uma coisa básica. Quem mora aqui já há bastante tempo, sabe falar algumas coisas ali do dia a dia, né? Ah, você vai pagar com cartão ou em dinheiro? Aí você fala com cartão e não sei o quê. Para quem tá no comecinho, principalmente para quem tá no Brasil e não aprendeu isso ainda, é algo muito comum aqui na Alemanha. Né? Por toda vez que eu vou no supermercado, eu tenho que falar com o cartão, por favor. Toda vez. Né? Toda vez tem que falar isso. Ou, não só no supermercado, na padaria, em qualquer outro local, eu normalmente pago com cartão e eu tenho que falar com o cartão, por favor. É uma frase simples? Principalmente para quem está aqui e já acostumou, é bem simples. Mas para quem não estudou ainda e tudo mais, e está estudando outras coisas e não chegou nessa frase, ou o professor não falou que essa frase é importante, tá realmente... como é que eu vou dizer, retardando um pouco mais o aprendizado. E não estou falando só dessa frase. Existem centenas, milhares de frases usadas no dia a dia que você precisa saber para acelerar o aprendizado. Na verdade, o grande macete, assim, existem várias técnicas para você acelerar seu aprendizado, mas uma coisa, assim, crucial para você acelerar muito o seu aprendizado em anos é a questão do vocabulário, é o que você lê, o que você aprende de frases para usar no dia a dia. Isso é crucial. E a outra questão também é como é que o alemão formula essa frase. Porque às vezes você traduz ao pé da letra e fica tudo cagado. Desculpa a expressão, mas fica tudo quadradão demais. Porque traduziu ao pé da letra. Então, assim, às vezes eu vou corrigir um texto de uma aluna, de um aluno, ou uma frase, aí tá escrito assim, ó. Ich nicht habe Zeit. Tá escrito assim, desse jeito. Ich nicht habe Zeit. Aí eu vou corrigir, explico por que tem que ser diferente e tudo mais, mas por que a pessoa escreveu assim? Ich nicht habe Zeit. Porque em português a gente fala nessa ordem. Você fala em português, eu não, então em alemão, ich nicht, eu não tenho tempo. Ich nicht habe Zeit. E aí o brasileiro acaba formulando assim. Claro, aí você vai aplicando as ideias, vai explicando que não é assim, por quê, etc. Então, a Nive sabe falar isso hoje, ich habe keine Zeit, mas tem muita gente que não. Que é um ponto cego no aprendizado, né? Principalmente quando a pessoa ela começa a escrever as frases antes de chegar num conteúdo específico. Porque no meu curso privado, a gente trabalha as 4 habilidades em todas as aulas desde o começo. Então tem que escrever todos os dias, mesmo se a pessoa estiver no 0 de alemão. E aí tem as técnicas para fazer isso e tudo mais. Então, vê muita frase com a tradução mais ao pé da letra, assim. Por quê? Porque a pessoa está pensando em português. E isso... Por incrível que pareça, acontece com gente que mora aqui às vezes há anos, que continua tentando traduzir tudo ao pé da letra e não acostumou ainda com o idioma alemão, né? Então, deixa eu ler alguns comentários aqui.
Tenho reunião de paz hoje. Já tensa. Olha aí, ó, já tem reunião de paz. Já tá um pouco tensa aí em relação ao que vai acontecer, se vai entender, se não vai, né? Pra se manifestar também, muito importante. Manda no meu privado, por favor. Jane, é melhor você me escrever, porque pra eu te procurar não vou ter tempo, desculpa. Danca, meu Deus, o que é direct? É uma mensagem privada aqui no Instagram. Diz qual é o app que você falou outro dia para treinar vocabulário. Vou falar sim, vou falar dele daqui a pouco. Excelente dica, tradutor erra bastante, infelizmente. É uma mão na roda durante um tempo, mas eu uso também o Duolingo. O Duolingo, gente, como um passatempo, você não tem nada para fazer. É divertido, você vai aprender algum vocabulário ali e tudo mais, mas não há metodologia mais eficiente para você aprender um idioma não, tá? Mas é algo que você pode fazer nas horas vagas, com certeza. Caio, essa foi a frase de 3 meses que eu só falava isso no dia a dia. Mit Karte bitte. Aí, exatamente. Ou mit der Karte bitte, né? Com o cartão, por favor. Eu uso algumas técnicas e sempre funciona. Quais são as técnicas que você usa, Nif? Ich habe keine Zeit, sujeito mais verbo. Exatamente, verbo na segunda posição. Exatamente, essa seria a regra de uma Hauptsatz. Muito bom. Deixa eu ver aqui na outra rede social. Os comentários estão rolando aqui. E tem comentário pra caramba aqui agora. Mas vai dar pra responder rápido. Vamos lá. Foi fácil pra você aprender alemão? Infelizmente não foi fácil. Eu tive que realmente... enfim, usava algumas técnicas que funcionavam, outras não. Tive que aprender muita coisa na marra. Luluzinha, eu vou fazer. Obrigada. Estou usando o chat para fazer a tradução das palavras e variações. Você mora em qual cidade? Eu moro em Düsseldorf. É uma cidade... a capital de um estado chamado Nordrhein-Westfalen. Beleza, vamos lá, galera. Olha só. Imagine só. Você tá no YouTube também? Tô no YouTube também, só procurar lá, Alemão com Ravile. Se você digitar no Google Alemão com Ravile, vai aparecer as redes sociais. Acredito que deve aparecer todas as redes sociais. Gente, a gente tá chegando ao final já, mas olha só. Imagine só a situação, você vai lá no setor de estrangeiro para renovar seu visto, você vai sozinho, vai sozinha. Primeira vez que você vai sozinho e sozinha. Quem é que lembra aí da primeira vez que foi sozinho ou sozinha no setor de estrangeiro? Ausländerbehörde. Você vai lá sozinho e você mostra lá a documentação e tudo mais, a pessoa olha, coloca no computador e você fica tensa sem saber se vai dar certo ou não a questão do visto. E a pessoa está lá no documento, avaliando se extrato bancário está lá correto, não está? E aí, seguro-saúde está lá, contratado, está certinho, comprovante de endereço, é isso, aquilo outro. Beleza. Aí, no final, a pessoa fala que está tudo certinho, você, nossa senhora. E aí a pessoa vai, pede para você pagar. E aí você fala, com cartão, por favor. Uma frasezinha bem simples, né? Mas dá um prazer, né, nesse momento, você ter resolvido toda a situação no final. Mit der Karte bitte, com cartão, por favor, você paga. E aí você sai lá com sua dignidade, porque você conseguiu resolver essa sua situação e está com visto renovado. Uma sensação maravilhosa. Gente, olha só. Em relação à indicação de algo para vocês ampliarem o vocabulário, volta e meia alguém faz uma pergunta, né? Como é que faz para aumentar o vocabulário? Volta e meia essa pergunta aparece, eu já gravei uns 3 ou 4 vídeos curtos relacionados à questão de aumento de vocabulário, e eu vou falar mais uma vez sobre isso, porque eu acho que é importante falar e repetir, não importa. Ok, você precisa aumentar o vocabulário. A gente conversou hoje sobre 3 estratégias, né? Então, uma forma de acelerar é você identificar palavras alemãs que são parecidas com palavras em português, isso é show. Claro, você não vai necessariamente memorizar todas elas, porque muitas você não vai utilizar com muita frequência assim. Então, mapear aquilo que você vai usar com frequência, vai ouvir com frequência. Uma outra estratégia é você realmente mapear, e isso é muito importante, que é a estratégia número 3, identificar e anotar aquilo que você usa no seu dia a dia. Isso é importante, não adianta nada você estar aqui, a gente batendo esse papo, te passando várias estratégias importantes, né, muito conhecimento que pode mudar a sua vida e você não colocar em prática. Não adianta nada isso, né? Você tem que colocar em prática. Então, a partir de agora, você vai passar os próximos dias ou as próximas semanas
anotando no seu celular, no bloco de notas do celular, as frases que você usa no seu dia a dia na Alemanha. Isso é crucial, isso é muito importante. E aí você vai pegar essas frases, ir pegando essas frases, e aí você tem basicamente, eu falo basicamente porque existem várias outras opções, mas basicamente você tem duas opções. Para quem não gosta de computador, não gosta de tecnologia, acha complicado e tudo mais, você vai pegar, vai na livraria, na papelaria, na livraria, e vai comprar isso aqui, ó. Você vai comprar isso aqui. O meu é um pouquinho grande, mas eu posso cortar aqui, rasgar aqui no meio. Você vai comprar isso aqui, vários, centenas, e vai digitar vai escrever de um lado em português, a frase em português que você usa com muita frequência e ouve com muita frequência, de um lado em português, do outro lado em alemão. E aí quando você for estudar, você vai olhar para um dos lados. Olha só que interessante. Se você olhar para o lado alemão, vai ser um estudo mais fácil e mais rápido, porque você vai olhar para a frase em alemão e vai pensar em português. Se você, por outro lado, adotar a seguinte estratégia, não, eu vou olhar sempre para a parte em português e tentar pensar em alemão. É o que eu recomendo. Por quê? Porque, na prática, você está pensando em português no seu dia a dia e traduzindo para o alemão. Então eu recomendo você estudar lendo a parte em português e tentar lembrar como é que é aquela frase em alemão. Dói mais a cabeça, é mais cansativo, é mais difícil, mas é mais eficiente. É mais eficiente. Então, vai ler em português. E aí, em alemão, como é que é isso em alemão? Virou, cara, acertei, beleza. Coloca aqui no montinho de acertos. Próxima frase, errei, montinho de erros. E você vai só acrescentando novas frases que você vai utilizar no dia a dia, que você vai ouvir com muita frequência, e você vai revisar isso todos os dias. Só que você vai revisar isso todos os dias por muito tempo, por vários e vários e vários meses, certo? Você não vai fazer isso uma semana. Você vai acrescentar sempre frases novas, aquelas frases que você já está dominando, que você, cara, isso aqui realmente não tem como eu esquecer mais, já inclusive inseri no meu cotidiano essa frase aqui. Você pode espaçar essa revisão, ou seja, em vez de revisar todos os dias, você pode revisar de 2 em 2 dias, depois de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias, e você consegue se organizar em relação a isso. Se você procurar na internet, né, como é que você realmente utiliza essa técnica, tem muitos vídeos sobre isso. Uma outra possibilidade, baixar um programa chamado Anki. Esse programa eu indico sempre, eu uso esse Anki há muitos e muitos anos. Anki, se escreve assim, ó. Eu vou fixar o comentário porque normalmente o pessoal pergunta, mas como é que escreve e tudo mais? Está aí. Mas para quem vai ver a live depois, Anki escreve A-N-K-I. Anki. Anki. Quem gosta de computador, quem gosta de uma coisa mais prática, baixar um aplicativo para o celular e tudo mais, usa o Anki. Esse Anki, quando você baixar esse programa, você baixa ele, vai estar vazio, e você vai alimentar esse programa com essas frases. Aí vai ter um campo lá para você colocar em alemão ou em português. Como eu te falei, eu recomendo colocar no primeiro campo em português, que é a primeira frase que você vai ver, e na resposta ali, a frase em alemão. É mais difícil, tá? É mais cansativo. Se você quiser começar, não, vou colocar em alemão primeiro para eu ver a frase em alemão, e aí depois eu vou mudando, vou vendo as técnicas aqui. Existem várias técnicas, né? Uma técnica muito eficiente também é a seguinte, existem várias técnicas. Primeira técnica, muito importante, não cadastre palavras isoladas, não recomendo, porque o nosso cérebro precisa de contexto. E quando você coloca uma frase em um contexto, você entende melhor utilizar. Aliás, quando você coloca uma palavra no contexto, você entende melhor a utilização daquela palavra e você, de quebra, aprende outras palavras. Então, não coloque palavras isoladas, nem no cartãozinho físico, nem no Anki. Segunda estratégia, que é bem interessante. No primeiro campo, vamos supor que você vai estudar, né, de alemão para português. Então, o primeiro campo é alemão, que é a primeira frase que você vai ver em alemão. Então tem a frase lá, por exemplo, vou pegar uma frase bem boba aqui, ó. Ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Eu tô com fome. Vamos supor que você não sabe como é que fala fome em alemão. Hunger. Você está no iniciozinho, não sabe como é que fala fome. Nesse primeiro campo, você vai pegar e apagar as últimas letras da palavra fome, deixar só a primeira ou a segunda, deixar uma sílaba, ou deixar só a primeira letra e colocar 3 pontinhos. Quando aparecer para você, quando você estiver estudando, vai aparecer assim, ó. Ich habe, aí tem um H lá e 3 pontinhos. Ok. Aí a melhor técnica não é dar enter no computador para ver a resposta. É estar com um caderno na mão e anotar a frase.
Ich habe, aí você vai ter um H lá, você fala, cara, isso aqui, essa frase eu acho que é eu tô com fome, mas como é que escreve a palavra fome em alemão? Aí você vai colocar no seu caderno. Aí depois você dá o Enter lá no computador, ou enfim, ou no celular, se você estiver usando o aplicativo, clique em mostrar, aí vai mostrar a resposta. Acertou? Show de bola. No aplicativo você consegue colocar assim, ó, acertei, errei, etc. Então você vai colocando lá embaixo no aplicativo, ou no programa, e esse programa ele é bem interessante porque ele foi programado para simular mesmo ali um processo de memorização eficiente. Então, você dá nota embaixo ali se você acertou, se você errou e tudo mais, só que você precisa alimentar esse programa todos os dias e realmente estudar essas frases. Você alimenta e estuda as frases que você colocou lá nesse programa. E você vai fazendo isso todos os dias, ao longo de meses, você vai parar de reclamar que você tem problema de memória, que você tem dificuldade em falar alemão, que você não consegue lembrar das coisas e tudo mais. Porque normalmente as pessoas que me procuram, elas falam o seguinte: ô Ravili, eu quero aprender alemão, cara, mas eu tenho um problema. Eu tenho um problema em memorizar as palavras. Aí eu falo assim, o que é que você usa de técnica assim para memorizar as palavras? A pessoa, não, eu estudo um negócio num dia, no outro dia já não lembro direito. Eu falo, pô, você e o mundo inteiro, né? E praticamente o mundo inteiro. Porque é humanamente impossível você estudar uma coisa hoje e amanhã você lembrar de tudo que você estudou. Não é à toa que tem aquela curva de esquecimento, né? Aquele gráfico, curva de esquecimento. Você viu um conteúdo agora, nos próximos minutos o processo de esquecimento já começa. Você já começa a esquecer muita coisa. Então, qualquer estudo eficiente de idiomas, ou qualquer outra coisa que você vai estudar na vida, né? Tem que envolver repetição. Tem que envolver revisão. No caso de idiomas, é você realmente revisar vocabulário e tudo mais. Tem que ter isso todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Enquanto você estudar alemão, se você quiser acelerar seu aprendizado, você tem que inserir na sua rotina estudar vocabulário. Todo dia revisar vocabulário. Todo dia, todo dia. Se você viciou em gramática, realmente você está indo pelo caminho errado. Se você viciou em ficar estudando gramática alemã, porque o que mais tem é assim, ó. O que é dativo? O que é acusativo? Explica aí, zu. O que é o genitivo? Quando é que eu uso des? Quando é que eu uso davon? Quando é que eu uso dafür? Então fica só gramática, gramática, gramática. Existe essa coisa... Por quê? As escolas tradicionais aqui da Alemanha, elas focam muito em gramática. Muitos de vocês têm que ficar estudando para a prova. Do B1, prova do B2, vou trabalhar como enfermeira, tem que passar na prova. Tudo bem, eu também tive que passar na prova para entrar na universidade. Só que eu identifiquei que, cara, que bom que eu já passei nessa prova miserável aqui. O meu estudo de alemão agora, eu vou esquecer negócio de estudar para prova, técnica de prova. Eu vou esquecer esse vício em gramática. Eu tive que continuar estudando gramática por ser professor de alemão. Mas eu percebi que um vício em gramática, na verdade, retarda seu aprendizado. Por quê? Porque fica te travando. Você fica o tempo todo tentando pensar em regra e tudo mais. Só que eu não estou dizendo que você não deve estudar gramática. Você deve estudar gramática. Só que a gramática ela tem que ser uma das coisas que você vai estudar. Então olha só o que você vai estudar. Gramática. Aí vem o vocabulário que eu te falei. Você tem que todo dia revisar várias frases e tudo mais. Compreensão auditiva. Você tem que estudar texto com áudio no seu nível e voltado para os aspectos práticos do dia a dia. Ah, você está ouvindo um áudio envolvendo alguma coisa científica, algum estudo científico, não tem nada a ver com o dia a dia, e o que você está buscando é melhorar a sua comunicação no dia a dia, tá errado, tá errado. Você está lendo o noticiário todo dia achando que isso vai ajudar você a se comunicar no dia a dia, tá errado, tá errado. Ravili, mais noticiário para me manter informada, beleza, aí tranquilo. Se você faz algo com uma finalidade, porque você tem um objetivo específico, tudo bem, você sabe por que você está fazendo aquilo. Mas tem muita gente que... Eu lembro disso, eu também era assim com o inglês. Não, eu vou, na verdade, fazer o seguinte, todo dia eu vou ler a notícia em inglês e tudo mais. Cara, no dia a dia as pessoas não falam assim. As pessoas não falam desse jeito, como está no noticiário. O assunto do dia a dia não é necessariamente que está... Abre o Tagesschau da Alemanha, que é como se fosse um jornal nacional, só que melhor, né? Porque é mais independente e tudo mais. Enfim, mas abre o Tagesschau e vai olhar os temas que estão lá. Eu não vou falar os temas aqui porque pode ter algum tipo de algumas terminologias aqui, rede social e tudo mais, eu não vou falar. Mas os temas vocês sabem. No dia a dia, vocês ficam conversando sobre esses temas? Todo dia, batendo papo sobre esses temas? Bem eventualmente, você cita uma coisa ou outra, né? Mas no dia a dia, para você resolver um problema aí, você não fica conversando sobre esses temas. Entende? Então, gente, para acelerar o aprendizado, só basta ter estratégias.
mas acelera muito, muito tendo as estratégias corretas, beleza? A questão do genitivo. Você tem que saber que, obviamente, você tem que saber a função principal do genitivo, né? Quando o genitivo não vem de preposição, que é aquela relação de posse entre dois substantivos, beleza, tem que saber aquilo. Porque tem expressões no dia a dia que eles usam, né? Im laufe des Tages, né? Ao longo do dia. Im laufe des Tages, genitivo. Beleza, é legal saber que isso é genitivo e tudo mais. Não é obrigatório, mas é legal saber. Agora, é mais importante ainda saber que, em vez de usar o genitivo, eles usam von mais dativo. Né? Usam mais von com o dativo para expressar essa questão da posse. Né? Então, você vai ouvir no dia a dia muito mais o dativo em detrimento do genitivo do que o oposto. Então, é importante saber dessas coisinhas assim, entendeu? Isso tudo acelera o seu aprendizado. Só que existe uma parcela de pessoas conservadoras, gramáticos, enfim, pessoas que são conservadoras e querem te ensinar um idioma quadradão, formal demais. Aí você estuda 1 ano, 2 anos, 3 anos e vai resolver as coisas no dia a dia e não consegue. Porque você fez um estudo voltado para gramática, um estudo completamente formal, focou em ler muito noticiário. Lembrando, se você tem uma prova para fazer, está estudando para a prova, tudo bem. Às vezes você tem que fazer uma prova, é chato, mas é necessário, por causa do visto, coisa nesse sentido. Quem não precisa do visto, esquece ficar fazendo prova de proficiência. Eu tenho essa visão hoje. Esquece. Se você não precisa fazer uma prova de proficiência, para que você vai fazer? Não, Raviri, porque eu quero me testar. Eu quero testar se eu tenho nível B1, se eu tenho nível B2. Ah, tu quer testar se tu tem um nível bom de alemão? Vá pro dia a dia. Se tu mora na Áustria, na Suíça ou na Alemanha, vá pro dia a dia. Vai se relacionar com os alemães. Vai para uma festinha de dança, vai para um esporte coletivo, vai para academia, puxa papo com o alemão, né, faz amizade. Se você é solteira, procura um namorado. Se você é solteiro, procura... Enfim, dá seu jeito. É o dia a dia, é aquilo que vai te mostrar se você é independente no idioma ou não. Se você está conseguindo se virar no idioma, se você percebe que nas circunstâncias ou nas coisas que você precisa resolver no dia a dia, para os locais que você costuma ir, você consegue se virar e consegue falar aquilo que você precisa falar ou quer falar sem muita complicação, embora você cometa eventuais erros, tá lindo, tá lindo. Agora, se você não chegou nesse nível, se você continua estudando alemão formal, aí no dia a dia você não se sente independente, porque você trava o tempo todo, você não consegue falar tudo aquilo que você quer, eu acho importante você refletir se como você está estudando alemão está certo ou se está errado. Né? Se você, como eu falei, tudo depende muito das suas necessidades. Tem uma prova para fazer, vai entrar na universidade, quer fazer um mestrado, isso é exigido, tudo bem, para mim também foi exigido. Se não for o caso, esquece prova de proficiência, esquece escola tradicional de alemão, porque isso vai só te atrasar. E eu não estou falando isso porque eu sou professor de alemão, eu estou falando isso porque eu atrasei o meu processo de aprendizado porque eu entrei na escola tradicional. Eu fiz, essa escola que eu estou criticando, eu fiz. E essas escolas que eu estou criticando, milhares de pessoas estão fazendo e eu conheço centenas. Eu não conheço milhares, que seria exagerado falar isso, mas eu conheço centenas por causa das pessoas que me procuram, por causa de alunos, ex-alunos e tudo mais. E várias reclamações assim. Ravili, eu falo assim, por que você está me procurando como professor? Cara, porque no curso de alemão eu não entendo nada. Você está em qual nível? Estou no B2, mas eu tenho a sensação de que eu sou A1. Aí eu, caramba. Aí a outra pessoa falava a mesma coisa, uma terceira, a mesma coisa, a quarta, a quinta. Depois 10, 20, 30, 50, 100, 300 pessoas falando a mesma coisa. Isso é um problema generalizado. Eu tenho certeza que tem alguém aqui, ó, que está me ouvindo e está se identificando, que passa por isso. Entende? Então, é uma questão de você adotar as estratégias corretas para você acelerar seu aprendizado. Hoje a gente trabalhou 3 estratégias relacionadas a vocabulário, não foi uma visão holística, né, de realmente abarcar todas as estratégias para você aprender o idioma alemão, embora a gente tenha conversado aqui outras coisas também, não só relacionadas a vocabulário. Mas é isso, gente. Foi um prazer bater esse papo com vocês. Eu adoro ficar conversando sobre essas coisas, sobre estratégias, macete, ensinamentos, coisas de postura, comportamento. Eu acho maravilhoso. Deixa eu só ler os comentários de vocês aqui. Eu já quero ir dando tchau para vocês, mandar um beijo, um abraço para todo mundo. Olha só.
Quem já... vamos colocar a nossa gotinha aqui, que a nossa gotinha representa... Eu gosto muito da metáfora da gota que eu uso, que é uma gotinha por dia. O que é uma gotinha por dia? Se todo dia você está se dedicando e você tem a sensação de que você está melhor do que ontem, você já contribuiu com uma gotinha para o seu desenvolvimento no alemão. Uma hora, esse balde vai transbordar. E esse balde que vai transbordar é o idioma alemão, né? A água desse balde é o idioma alemão. Essa gotinha representa um passo que você deu para acelerar seu aprendizado, para, enfim, desenvolver seu idioma alemão. Então, eu gosto muito dessa metáfora da gota. Vou colocar uma gotinha aqui. E quem tem essa sensação de que hoje já se dedicou, seja aqui na live ou seja em casa, enfim, para o idioma alemão, que já realmente cumpriu com sua missão, só contribuir aí com uma gotinha. Larissa já postou. Maravilha. Deixa eu só agora ler os comentários de vocês. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Gente, eu gosto de ler o comentário de vocês justamente por uma questão da gente interagir melhor aqui. Agora sim, agora já... A Ani falou, façam o quê? Glossários, talvez? É muito boa a sensação de conseguir fazer algo sozinho. Exatamente. Façam um glossário com o vocabulário do dia a dia e pratiquem, com certeza. Que é a estratégia número 3 que está aí na tela. Anki é pago? Então, se eu não me engano, para celular, para Android não, para iPhone sim, se eu não me engano, é isso. Mas essas coisas são atualizadas o tempo todo, tem que dar uma olhadinha. O reverso é muito bom também, concordo. Eu uso também. Verdade. Hören, lesen, schreiben. Beleza. Na escrita jornalística, usam mais o genitivo. Sim, com certeza, porque aí é um alemão formal, né? Tenho muita dificuldade em memorizar o que eu estudo na Volkshochschule. Exatamente, porque muita coisa que você estuda não está voltado para o aspecto prático, assim. E com certeza está muito voltado para as regras gramaticais. Larissa falou, é verdade, todo mundo. Na Alemanha, em geral, as escolas alemãs vão valorizar os melhores. Puxam somente os melhores. Quem tem dificuldade fica no fim da fila, literalmente. Cara, eu entendo o que você está querendo dizer com isso, mas, na verdade, não. Na verdade, o que seriam os melhores? Né? Na verdade, não. A pessoa que nunca teve contato com o idioma estrangeiro, vem para a Alemanha e entra numa escola tradicional e começa a fazer aula e não entende nada e sente que está para trás, não é porque ela é uma pessoa pior do que as outras que estão, às vezes, entendendo mais e etc. Muitos daqueles alunos já moram na Alemanha há vários anos, 2, 3, 4 anos, estão fazendo o curso só porque precisam de um certificado que o governo exigiu, e aí a pessoa está no A1 ali muita coisa realmente é básica para a pessoa. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, tem gente que tem uma base educacional muito boa, e aí essa pessoa, obviamente, ela consegue estudar com mais afinco e etc, e se dá bem com gramática, só que isso não quer dizer que uma pessoa que não teve uma boa base gramatical, etc, não consiga aprender. Ela consegue aprender também. Inclusive com essas técnicas que, volta e meia, eu trago para vocês aqui, que não importa a idade da pessoa, ou não importa a classe social, o background da pessoa, enfim, ela consegue aprender também. Claro, cada um na sua velocidade. Eu não estou falando que alguém que tem 20 anos, que teve uma excelente educação, com a família completamente harmônica e tudo mais, a pessoa cheia de autoestima, é claro que essa pessoa ela vai aprender mais rápido do que alguém que tem 60, 70 anos, que obviamente ali o raciocínio às vezes é um pouco mais lento e tudo mais, mas a pessoa que está mais velha também vai aprender, principalmente se ela aplicar o lance da gotinha que eu falei para vocês, todo dia um pouquinho, não desistir e vai evoluindo. A gente não está competindo com ninguém. A boa notícia é essa, a gente não precisa competir com ninguém, só com nós mesmos. Larissa Danca, Zé Aguiana, foi muito, muito bom. Já acabou? Foi muito rápido. Eu acho que dá dando 1h30 aqui já, meu Deus. As escolas tradicionais de idiomas estão defasadas demais na didática. Completamente. E eles aceleram também. O professor, às vezes... Eu tive um professor alemão que ele não acreditava naquele programa de alemão. Eu falava assim, pô, professor, não tá fazendo sentido esse programa aí e tudo mais. Ele, eu sei, mas a escola adota esse programa, eu tenho que respeitar.
Inclusive tinha os dias, né? Naquele dia ia dar aquele assunto e tal. Só que às vezes ele começava o curso mais de boa, mais tranquilo, então ia do meio pro final tudo acelerado. Tinha que decorar uma porrada de coisa. Isso não é eficiente. Isso é um desrespeito, porque é um dinheirão que você gasta, não aprende e não é um estudo eficiente. Meu nível é B1. Minha professora me disse que eu falo como B2, mas que me falta vocabulário. Muito bom. Então, só agora desenvolver mais vocabulário. Obrigado, você está fazendo eu gostar dessa língua. Caraca, isso foi muito legal ouvir. Tá fazendo você gostar dessa língua é um elogio muito bom pra mim. Muito bom as gotinhas aí, ó. Uma gotinha por dia. Constância é tudo, exatamente. Essa gotinha representa justamente essa constância, né? Consistência. O alemão é difícil, mas não é impossível de aprender. Com certeza não. Com certeza não é impossível de aprender. Dankeschön pela live, Ravili. É isso, gente. Então, beijão, abraços e até a próxima.